Estamos agora no Engenho Amaragi d'Água, na Casa Grande do Engenho. O Engenho faz parte da cidade de Amaragi, Pernambuco. Estamos com os descendentes do Barão de Amaragi. Venha com a gente fazer um mergulho no túnel do tempo. Bem, pessoal, como eu havia falado, estamos aqui com os descendentes, né, do Barão de Amaragi. Estamos com Ana Elizabeth, que faz parte do nosso grupo há anos. Então, gente, no caso, eu sou tataraneta do Barão de Amaragi. E esse é um momento muito emocionante de retornar para o engenho, reviver um pouquinho a história. E vamos passar essa história para vocês, para que possam compreendê-la melhor. Também estamos com Carlos Alberto. Eu sou neto do filho do barão. Ou seja, meu bisavô era Antônio Alves de Araújo Cadete. O pai dele era o Barão de Amaragi. Então, o Barão de Amaragi é meu tataravô. Tá vendo, pessoal? Aqui o canal Na Rota dos Antigos Casarões vai a fundo mesmo. A gente busca até os descendentes dos barões. Ana Elizabeth tem um pouco para contar, né? E o seu primo, Carlos Alberto, um pouco do valor, do contexto histórico e do valor sentimental que tem por este lugar. Pode ficar à vontade. Gente, então eu praticamente posso dizer que saí do engenho, né, aos 7 anos aproximadamente, e esse vínculo com essa questão da cana-de-açúcar, de engenho é muito forte. Estudei aqui no engenho, não é? Junto com os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores também, a partir de uma professora contratada. Então, assim, a gente tem um vínculo emocional e uma relação também muito forte com a natureza, com a história, não é? E com todos os moradores de engenho e famílias que vivem da cana-de-açúcar, né? Há uns 2 anos atrás, tivemos um momento aqui que foi o Natal das crianças do engenho, não foi, Eunice? Foi. Então, foi muito emocionante. Ô, Ana, tu sabe mais ou menos o ano que foi fundado esse engenho? Olha, pela literatura, me parece que a fundação do engenho, ele foi fundado, né, pelo Manuel Alves da Silva, que aqui chegando comprou o engenho, né, de acordo com o número de negociações que tinha e tudo. Então, eu acho que na literatura está em 1870 aproximadamente. O Barão de Amaragi, o filho dele era meu bisavô, Cadete. E a história que eu sei é que ele faleceu em Portugal e o filho dele, meu bisavô, veio de navio com o corpo do pai, e aqui eles iniciaram essa vivência no Engenho Amaragi d'Água. Aqui eu vivenciei quando eu era criança, né? Meu pai e minha mãe, inclusive, se conheceram aqui, eram noivos, e tenho várias fotografias dele aqui nesse terraço. Depois eu nasci e vinha passar minhas férias aqui, quando garoto. Tenho várias fotos sobre isso. E a história que eu sei é que esse Engenho Amaragi, por se situar num local privilegiado, com uma cachoeira e um rio maravilhoso, ele fazia parte dessa realidade social, dessa região toda aqui. E então aqui nós nos reuníamos, jogávamos futebol, o pessoal da cidade de Amaragi vinha para cá. Meu avô foi prefeito 2 vezes da cidade de Amaragi, que ficava aqui em cima, a gente subia pela ladeira dos padres aqui. Então, minha vivência aqui é muito significativa, porque eu vi essas matas aqui, que infelizmente, muitas delas foram dizimadas, infelizmente. O título, Eunice, Barão de Amaragi, veio exatamente, segundo a literatura, não é, a partir de um momento em que o barão, não é, doou para o governo uma quantia elevada para ajudar na Guerra do Paraguai. Então, em função desta participação diferenciada, ele recebeu o título Barão de Amaragi, não é? A educação que os filhos tiveram do barão, não é, segundo consta, veio exatamente de um padre jesuíta que veio de Portugal para educar os seus filhos. E aqui o padre realmente fazia algumas missas, catequizava as crianças, né? E teve toda uma vivência. Nos nossos registros, né, a gente tem lembrança também de que aqui tinha um cinema, não é, que se passava, onde todos eram convidados para estarem no cinema.
não é? E diversas festas que eram realizadas, porque a família era muito festiva. Mas Não me esse recordo cinema de vale a casamento. pena eu comentar o seguinte. Esse cinema, o Engenho Maraji, na época, foi um dos poucos que tinha eletricidade. Meu pai, que era engenheiro, ele trouxe da cachoeira aqui, da caixa d'água, burilou aqui uma espécie de uma turbina para chegar energia num grande prédio que tinha aqui ao lado, onde se passava filmes que eram trazidos de Recife pelo meu bisavô. E aqui a comunidade de moradores via pela primeira vez um cinema ao vivo aqui, numa construção aqui bem grande. Galpão. Um galpão bem grande, onde se faziam festas de carnaval, de São João. E, infelizmente, eu não vejo mais nada disso aqui, infelizmente. Fica só a lembrança, né? E a saudade. O engenho, não é? Ele teve a participação de um arquiteto francês e estávamos observando, né, que toda a parte da construção, que graças a Deus o engenho está sendo reformado pelo atual proprietário, não é verdade? E seu Fernando, e a gente é muito grata a ele que nos permite estar aqui, não é, retornando um pouquinho a história, e assim percebemos que ele foi construído na época com ferro, não é, que tem aqui do lado, e que nessa época estávamos conversando com a Otília, né, que vinha realmente de fora, né, porque não tinha. Então, é um engenho que praticamente ele tem uma arquitetura única, bem diferente dos outros engenhos. Também, O teto tá sendo também, todo ele restaurou. A escada do jardim interno da casa também já está restaurada. Então, estamos tendo um proprietário do engenho com bastante sensibilidade, não é, para preservar não só a casa, mas preservar uma cultura que faz parte da nossa história. E a gente até falou com ele, não foi, Ana Elizabeth? Para quando ele terminar toda a restauração e de inauguração, fazer um baile de época, né? Bem, Quem sabe, né? Vamos trabalhar em cima dessa ideia, eu espero né? ser convidado para esse baile de época. Sim, claro. Espero ser convidado. E Pronto. trarei algumas fotos. E daqui vamos seguir para a Altílio. capela, Altílio. porque havia falado também que no outro vídeo de Sete Ranchos, que Ana Elizabeth levou os restos mortais, né, do Barão e da Baronesa para a capela, né, para a igreja da igreja matriz de Escada, não. A igreja matriz de Amaragi, Pernambuco. Então, gente, esse foi o momento que nós fomos informados, né, que algumas pessoas estavam depredando em busca de botijas, não é? Então, diante disso, nós viemos para a igreja, não é, verificar o que estava ocorrendo. E, de fato, tinha sido depredado todo o material. E aí pegamos os restos mortais, não é? E levamos. O padre, na época, pediu para colocar na igreja matriz de Amaragi. Então, hoje, nós temos na igreja um espaço, não é, que resgata um pouquinho também a história. Gente, não venham aqui, não tem mais botija, tá certo? Não tem botija. O que tem é segurança, tá? Inclusive, estamos gravando aqui porque o dono deu permissão e o administrador, junto com os outros trabalhadores, tem ciência de que estamos aqui fazendo esse resgate da história. Então, nem vem aqui atrás de botija não, viu, pessoal? Que não tem e vai levar carreira. Queremos convidar a Maria Otília, não é, que também é nossa parente, descendente já da mesma família, porém com origem, né, um pouquinho diferente, não do Antônio Alves, para falar um pouquinho dessa história também significativa para todos da família. Como vocês se conheceram, né? Obrigada. A nossa família, ela descende do Antônio Alves de Araújo, que depois recebeu o título do Barão de Amaragi, onde a gente está na sede da casa principal onde ele morava, que ele tinha vários engenhos. E ele teve 4 filhos. Ana Elizabeth e Carlos, eles descendem do Antônio Alves de Araújo, que era filho de Antônio Alves da Silva. Né? E ele era o filho mais novo. Quando o barão faleceu, que eles trouxeram ele de Portugal, estava em Lisboa, Antônio estava com 4 anos, não é? E a filha mais velha do Antônio Alves, a filha de Antônio Alves, do Barão de Amaragi, a mais velha era Maria José de Araújo. Maria José de Araújo
casou-se com Epaminondas de Barros Correia, e na época, como o Antônio Cadete, o Antônio Alves de Araújo, que depois foi chamado de Antônio Cadete, filho do barão, era criança. Então, o Epaminondas meio que foi um pai para ele na época, até ele crescer e tomar conta da família. Ele foi como um tutor para a família. Minha bisavó teve 16 filhos. A filha, não a mais nova, mas a próxima mais nova era Angelina. Angelina Barros Correia. Casou-se com Pedro Nolasco Buarque de Guzmão e teve meu pai. Então, eu sou da linha da filha mais velha do Barão de Amaragi, né? E nesse caso, eu também sou... o Barão e a Baronesa de Amaragi, Antônia de Araújo, eles eram meus trisavós, ou muita gente chama popularmente de tataravó, né? Então, são 3 avós acima, igual a eles. Eles eram 3 avós acima. Então, nós somos a mesma geração. Eu tenho uma sobrinha que mora em Manaus, e ela disse que tinha encontrado ascendência de alguém que estava querendo conhecer o engenho que foi da minha bisavó, né? E o bisavô, que era o engenho Contendas. E então eu disse a ela que estava organizando os arquivos da família e tal, e ela ficou me perguntando. Daí ela me deu o contato de Edmilson. E aí, para minha surpresa, aí eu comecei a olhar. Eu nunca tinha visto a foto do Antônio Alves. Para mim foi uma emoção, assim. Imagine, eu desde criança, eu queria ver a foto deles, porque eu ouvia falar, ele era o Barão de Amaragi, ele era muito importante. Se eu não me engano, papai dizia que ele era banqueiro, inclusive, né? Ele era um grande investidor na região, muito importante. E eu não vi até agora essa informação dele ser banqueiro em outra referência até então. E eu sabia que do sobrenome, só o ano passado é que eu conheci o nome dele como Antônio Alves. Até então eu nem sabia o nome dele. Eu sabia só o nome da minha bisavó, não é? E aí, de repente, tudo fluiu para que nós nos conhecêssemos e viéssemos hoje. Pensamos que íamos chegar atrasados, mas deu tudo certo. Não, foi lindo isso. Eu tô até emocionada, por isso que eu cheguei aqui perto de vocês. Porque, assim, o canal Na Rota dos Antigos Casarões acaba proporcionando esse encontro. Isso, né? Isso. Porque foi postado, eu não me lembro o ano, sobre o engenho Contendas. Já faz um bom tempo que foi postado. Aí meu irmão disse, olha, Eunice, tem um comentário de uma moça lá que eu acho que era descendente do Barão de Contendas. Aí a gente foi no comentário, pediu para ela procurar a gente no direct, né? E daí ela ficou mais no contato com meu irmão. Aí passou o telefone, começaram a conversar. Conversou com o Marcos Pereira, né? Que é o cara aqui que conhece também de tudo. E nessas conversas entendeu de que a família de vocês tem alguma ligação, né? Aí foi quando o Marcos disse essa ligação que pode existir. E o meu irmão conversou com vocês, né? E vocês acabaram se encontrando e estando aqui agora para contar essa história. Então, a gente resgata de verdade, né, tanto o contexto histórico como os descendentes que acabam se encontrando. E eu não tenho a menor dúvida que os nossos ancestrais estão vendo tudo isso. Estão vendo isso aqui. Eu estou emocionada. Gente, olha só, durante o percurso, não é? Durante o percurso, nós viemos conversando, trocando, né? Esses conhecimentos prévios que já tínhamos e assim aproximando, porque é muito significativo quando a gente reconhece a nossa história, o nosso papel na sociedade e que a gente tem um propósito de vida, não é? Então, que possamos cada um olhar para si e dizer qual o meu propósito de vida, qual a contribuição que eu poderei dar para que uma sociedade tenha um relato histórico, né, e que a gente possa preservar
cada vez mais a nossa cultura, as nossas origens. Muito importante. Repetir aquilo que é de bom, né? E aquilo que não deu certo, saber que não deu certo, transformar e não repetir o erro. Exato. Então, pessoal, veja que coisa emocionante, né? Que o canal Na Rota dos Antigos Casarões acabou proporcionando. E é isso que a gente quer, de isso adiante. E honrar. Muito importante é honrar, porque o que somos hoje é fruto de trabalho deles lá atrás. Tem toda a razão. O que o Barão de Amaragi trabalhou e deixou como legado é parte do que a gente é hoje. Não é? O Barão e a Baronesa. Esta casa né? aqui é uma referência histórica, porque quem conheceu essa casa quando ela foi construída e durante o seu processo de vida, sabe que aqui tem muita coisa a se discutir. Foram várias gerações que vivenciaram aqui dentro dessa casa. Eu fui uma delas, mas era muito criança ainda, para poder explicar realmente o que eu sentia na época. Vamos passar aí também um material muito rico, né? Que o pessoal trouxe, fotográfico, né? Material fotográfico, né? E a gente vai passar também aí para vocês ir acompanhando, tá certo?